Bom, vamos lá então. Geometria, professor Gabriel. Ó, a síntese da página 225, não precisa nem puxar lá, porque eu vou relembrar os slides que nós utilizamos para desenvolver essa teoria na semana passada, tá bom? Então, olha só, circunferência é a linha formada por pontos à mesma distância do centro, certo? Círculo é a figura plana formada por uma circunferência e todos os pontos do seu interior, certo? E aqui nós temos os elementos. Então, semana passada eu defini com vocês. Vocês estão me ouvindo? Então? Sim. Tranquilo, então, tá bom. Isso. Então, ó, circunferência e círculo. Semana passada nós definimos o que é circunferência e o que é círculo. Lembrando, circunferência é a linha que delimita aqui, ó, essa linha azul. Já círculo é essa circunferência, é a linha mais a parte interna, tá bom? Então, circunferência, apenas essa linha que nós falamos semana passada, que é equidistante, ou seja, tem a mesma distância a qualquer ponto dessa linha do centro. Já o círculo é a circunferência, ou seja, a linha mais a parte interna dela, certo? Além disso, nós temos as partes de uma circunferência. A circunferência, nós temos o pontinho no meio, que é formado pelo compasso, que provavelmente semana que vem ou na outra, nós vamos fazer a aula prática disso, tá bom? Então, esse pontinho onde a ponta seca, aquela agulha do compasso fura, é chamado de centro, tá bom? Centro, deixa eu ver se tem alguém fazendo alguma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Centro, tá? O pontinho onde a agulha fura. A distância do centro a qualquer ponto da circunferência é chamada de raio. Lembrando, o raio é o mesmo tamanho em qualquer lugar, tá bom? Desta circunferência. Daqui até aqui, ó, é raio. Daqui até aqui também é raio. Semana passada eu coloquei um monte de raio para vocês e mostrei, certo? Então, o raio é o mesmo dentro de uma única circunferência. E o raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Além disso, nós temos a corda, que é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência, certo? Então, de um lado ao outro é a corda. A maior corda que existe é a que passa pelo centro. Essa é a maior corda que existe, ó. Liga de um lado ao outro passando pelo centro. Porém, a corda que liga de um lado ao outro e passa pelo centro é chamada de diâmetro, certo? Então, esses são os elementos. Centro, raio, distância do centro a qualquer ponto da circunferência, corda, um segmento de reta que liga de um lado ao outro. Se esta corda passar pelo centro, ela é chamada de diâmetro. Também conversamos semana passada que o diâmetro vale 2 vezes a corda. Desculpa, o diâmetro vale 2 vezes o raio. Por quê? Olha aqui, ó, olhando no computador. Do centro até a circunferência é raio. Do centro até a circunferência é raio. E o diâmetro é de um lado ao outro passando pelo centro. Ou seja, o diâmetro vale 2 vezes o raio. Tá bom? Além disso, nós também temos o círculo, que é a parte interna lá, ó. Trata-se da figura plana formada por uma circunferência, ou seja, essa linha azul mais grossa, e por todos os pontos do seu interior, ou seja, isso é o círculo, tá? Então, nós temos que tomar cuidado. Quando tiver preenchido, círculo. Quando só tiver a borda, circunferência. Além disso, nós... Alguém fez alguma pergunta? Pode fazer de novo. Oi, prof. Oi, pode falar. Não, acabei de chegar. Ah, então tá, João. É página 218. Eu vou corrigir os exercícios que eu deixei de tarefa. Só que eu só peguei alguns slides Eu sou aqui para Murilo, professor. Oh, desculpa, é Murilo, verdade. Valeu, Murilo. Ó, setor circular. Essa parte eu comentei semana passada, que vinha do gráfico de setores, que vocês chamavam ele de gráfico de pizza. Normalmente o aluno sabe de gráfico de pizza. Professor, por que a gente fala gráfico de pizza? Porque a gente lembra da fatia da pizza. Então, algumas professoras falam assim, o gráfico de pizza. Ele chama-se gráfico de setores. Por quê? O setor é uma fatia. Tá vendo? É uma parte do círculo definida pelo centro e pelo arco da circunferência correspondentes.
Então, isso aqui é um setor circular, ó. 2 raios e um arco. Arco é essa curva aqui, ó, só um pedaço. Então, é um setor, tá bom? Então, setor circular. Além disso, nós temos a coroa circular, que ela parece o pneu da bicicleta que eu comentei. Nós vamos ter 2 circunferências concêntricas, olha aqui. É compreendida entre 2 circunferências concêntricas. Toda vez, nós vamos fazer depois, na prática, eu vou fazer com o compasso com vocês. Toda vez que vir a palavra concêntricas, galera, significa que tem o mesmo centro. Ó, nós temos 2 circunferências, a branca e a total aqui. As duas possuem o mesmo centro, por isso que é chamado de concêntricos, tá bom? E raios diferentes. Olha, o raio da circunferência aqui, esse é maior e esse é menor. Então, nós temos aí o círculo, que é a parte preenchida da circunferência, mais a circunferência. O setor circular, que é uma fatia da circunferência, tá bom? E nós temos a coroa circular, que é essa parte azul aqui, ó. Tá vendo? Parece o pneu. Então, aqui, ó. Isso é a coroa circular, que ela é formada por 2 circunferências ou por 2 círculos, tá bom? Com o mesmo centro, concêntricas, porém com raios diferentes. Nós comentamos tudo isso aqui semana passada. Quem perdeu a aula da semana passada, tem lá ao vivo da semana passada, certo? Tem passo a passo, tem exemplos, tá? Vai desenvolvendo aos poucos, eu mostro o raio para vocês. Então, vamos lá. Página 218, eu deixei alguns... Pode falar. 218, tá bom. Isso, página 218. Tá bom? É a correção dos exercícios do 1 ao 11. Podemos considerar que um exemplo de circunferência é dado por uma melancia, um disco de vinil, uma bola de futebol ou pela linha do Equador. Galera, a melancia... Pela linha do Equador. É, exato, pela linha do Equador. Por quê? A melancia, ela tem achatada e ela é tridimensional. Então, ela seria mais próxima, mas não é de uma esfera. Linha do Equador. O disco não lembra a circunferência, ele lembra um círculo, porque é preenchido, tá bom? A bola também é tridimensional, ela não vai para a esfera por causa disso aqui, ó. A face de uma bola, ó, é um pentágono, certo? Então, a linha do Equador que dá a volta, ó, só o comprimento aqui da Terra, que é a circunferência, tá bom? Então, nesse caso, letra D. Pela linha do Equador. É o que mais parece uma circunferência, letra D. Exercício 2. Quando cortamos uma laranja ao meio e a dividimos em 2 partes, ó, tá dividida aqui, ó. E vemos o seu interior é aproximadamente o quê? Um círculo, certinho. Quem falou aí um círculo, tá bom? Lembrem, respondeu, coloca... A 1 é a linha do Equador. Ó, vamos fazer assim. Coloquem no silencioso. Hora que eu perguntar, não precisam correr, não. Eu dou um tempo para vocês tirarem do silencioso, porque tá vazando o áudio de alguém aqui. Senão fica ruim. Ó, então, vocês já responderam essa. Olha aqui. Ele tá pensando só a parte do interior. Aqui, ó. Isso aqui tá tudo preenchido. Se tá tudo preenchido, um círculo. Certo? Então, a 2 é um círculo, letra A. 3. A distância entre o centro e qualquer ponto pertencente à circunferência é chamada de? Diâmetro. 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 Tá bom. Não, calma aí. É raio. É raio, isso. Olha só. Aqui tem a circunferência. A distância do centro a qualquer ponto da circunferência, olha aqui, ó, é chamado de raio, letra C. Então, podem marcar a 3, letra C, raio. A 2 é a letra A. Nossa, obrigada. E a 3, a letra C, raio, tá bom? Olha lá, distância do centro a qualquer ponto da circunferência. 4. Normalmente, quando compramos uma pizza, ela vem dividida em 8 pedaços. Considerando que ela tenha formato circular, cada pedaço cortado pode ser comparado com... Setor circular. Muito bom, setor circular. Acabamos de falar, ó, é só essa fatia aqui, tá vendo? É um setor, e é um setor circular, porque é um setor do círculo, porque está preenchido. Então, setor circular.
Considerando dois pontos, A e B, pertencentes à circunferência, o segmento de reta que não passa pelo centro é chamado de... Corda. Muito bom. Olha lá, ó. Considerando o segmento de reta que pertencente à circunferência, o A e o B pertencente à circunferência, ele não passa pelo centro. Então, ele é chamado de corda. Se passasse pelo centro, poderia ser diâmetro ou corda. Como ele falou, não passa pelo centro, somente corda, que liga de um lado ao outro, sem passar pelo centro. 5, letra D, corda. Certo? Aqui tá o Professor, desenho. Pode perguntar. a 4 é a letra B? A 4, deixa eu voltar aqui. A 4 é a letra B, setor circular, isso. Ok, Professor. obrigada. Fala, de nada, mas... A 3 é a? Fala a resposta da A para mim, que aí eu consigo falar, que eu lembro. A 3 não. A 3 é a letra C, é um raio. Não é a letra C. Isso, obrigado quem respondeu. DDD. Qual que é a letra 2, a 1 e a 2 que eu perdi? A 1 é letra D, linha do Equador. A 2 é letra A, um círculo. Tá bom, obrigada. Continuando aí, ó. Coloquem no mudo o microfone de vocês, por favor. Professor, Pode falar. qual que é a da 4? A 4, um setor circular. Letra B. Tá bom? Vamos lá. Um CD, muito comum nos anos 1990 a 2000, está sendo usado cada vez menos para conta das músicas baixadas na internet. Aqui eu não li por causa que fica bem na frente a minha tela. Tal objeto possui um formato circular e um furo também circular, do mesmo centro que é ele. É possível dizer que o CD pode ser representado geometricamente por Uma coroa circular. uma coroa circular. Olha só, galera. Por que uma qual que é coroa... 5? Espera aí que eu já vou falar. Coroa circular, porque falta um pedaço aqui no meio. Então, fica coroa circular. A 5, letra A, 5, letra D, e a 6 agora, a letra C. Corda. Tá, obrigado. Corda. A 4 é um setor circular? Certinho, a 4 é um setor circular. Ah, tá, obrigada. De nada, vamos lá. 7. Esse aqui eu vou montando com vocês, que eu fiz um esqueminha, tá? Um para-raio foi instalado no alto de um edifício com o objetivo de proteger em seu entorno. Aqui está tampando, tá? Circular de 20 metros. Uma pessoa está a 30 metros desse local. Ficará, olha só. Desprotegida de raios. Isso. Olhem aqui no desenho. Desprotegida de raios. Tranquilo, ó. O centro dela é onde colocou a antena, para-raios. Tá o para-raio aqui, certo? O raio de proteção de uma circunferência é de 20 metros. Uma pessoa está a 30 metros. Olha só, esse para-raio só protege de um raio de 20 metros. Só essa volta aqui, certo? Só protege essa volta aqui. E a pessoa está lá fora. O que vai acontecer com ela? Desprotegida de raio. Ela vai tomar um raio se cair, né? Ó, porque está longe dela. Ela vai morrer. Ou não. Ó, tem um áudio vazando aí. Coloca no mudo. Olha esse aqui. Esse aqui pode deixar aqui o que eu vou fazer, tá? 4 antenas de telefone celular foram instaladas, formando um quadrado como o esquema a seguir. Sendo que cada vértice do quadrado representa uma antena vista de cima. Oi? Qual é a 7 que eu perdi agora? A 7 está desprotegido. Letra B. Certo? Obrigada. Está desprotegido. Certo? Vamos lá. Continuando aqui. Sendo que cada vértice do quadrado representa uma antena vista de cima e que os círculos apresentam a área de alcance de cada uma. Sobre a região coberta... É a B. É a B, peraí, mas eu vou comentar todas com vocês, tá bom?
Sobre a região É coberta B, por B, essas antenas, representadas pelo É a centro, letra B. podemos afirmar. Olha só, vou comentar todas elas. A área do quadrado formada pelas antenas está totalmente coberta pelo sinal de telefone celular. Falso. Aqui no meio, ó, Não. não está coberto. Só aqui está azul claro, rosa, rosa, azul. Aqui no meio não. Então pode colocar na letra A falsa. Letra B, uma antena pode ser instalada no centro do quadrado, garantindo cobertura total de sinal de telefonia celular no interior. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Sim. Olha o desenho. Tá certo. Instalei uma antena aqui no meio. Eu vou ter um novo campo circular de alcance de telefonia. Olha o que aconteceu. Dentro do quadrado, agora, não sobrou nada desprotegido. Então, a letra B é a verdadeira. Pode marcar um X na letra B. Existe uma área entre as circunferências e que não há Na letra sinal de... B ou na letra D? Isso. De telefonia celular e não existe uma solução para esse problema. Falso. A gente já viu na letra B que tem uma solução. Só colocar uma antena no meio. Todas as regiões internas do quadrado estão sem sinal de telefonia celular. Também falso. Então, a 8, letra B. Certo? 8, letra B. 9. Marina estava brincando, uma estaca na ponta de uma corda e pediu a seu irmão que segurasse firme a outra ponta. A brincadeira consiste na seguinte: os irmãos ficavam de frente um para o outro, enquanto Marina girava em torno do seu irmão com a corda esticada e riscando a areia com a estaca. O irmão, enquanto isso, tinha que acompanhar o giro para se manter de frente para ela. Após completarem meia volta, ela haverá feito... Uma semicircunferência. Uma semicircunferência. Isso, uma Uma semicircunferência. semicircunferência. Então vamos lá. Olha só. Duas pessoas, coloquem no mudo, duas pessoas, uma na frente da outra, certo? A Marina vai dar a volta no irmão dela. Olha aqui. Deu a volta, meia volta. Isso aqui, ó, é uma semicircunferência. Professor, por que semicircunferência? Porque a estaca só riscava o chão. Então, formava uma semicircunferência. Letra C. Certo? A 9, letra C. Professor, Pode falar. Estou ouvindo. se eu tivesse dado uma volta inteira nele, seria uma circunferência? Se ele tivesse dado uma volta inteira, seria uma circunferência, isso. Professor, qual que é a 8 mesmo? 8. A 8. Tá? A 8 é a letra B. Foi alguma coisa, Anderson, que ele comeu Ok, suco, obrigada. alguma coisa que tinha Ó, tem corante. o áudio de alguém vazando aí, Não pode cara. nada, tudo natural. Diz que ele tá bem, tá? Aleluia. Alguma Daí mãe na atendeu o casa dela telefone. pegar É da Maria Eduarda. Maria Eduarda, silencia. Faria. Oxe, eu não. Aí, agora acabou. Tá bom. Não. Pronto, tá bom. Vamos lá. 10. Qual que Assinale... é o número 8, pro que não deu pra A ouvir? 8 é letra B. B. Isso. Certo? Assinale a afirmação A 9 é a falsa. C, né? A 9 é a C. Assinale a afirmação falsa sobre o diâmetro de uma circunferência. Seu comprimento equivale ao dobro do raio? Verdadeiro. Tá certo. Olha só, olhem aqui na televisão, aqui ó, no monitor. De um lado ao outro é o diâmetro. Isso aqui ó, é o raio, do centro até a circunferência. O diâmetro tem 2 do centro até a circunferência. Então, É a a D. letra É A... a D. Eu sei que é Tá a D. bom, calma, coloque aí no silêncio. A letra A é verdadeiro, tá bom? Então já pode A pôr letra B é verdadeiro. verdadeira. Espera aí, devagar. É uma corda que passa pelo centro. Pode falar. Mas não é pra colocar VVV. É pra Não, colocar então. só marcar. Mas eu vou colocar verdadeiro ou falso só para provar para vocês cada uma delas. Não tem problema, tá bom? Vamos lá. É uma corda que passa pelo centro da circunferência. Verdade, corda é que liga de um lado ao outro. E o diâmetro é uma corda, só que passa pelo centro. Verdadeira também. É um segmento cujas extremidades pertencem à circunferência. Também é verdadeiro. Não é? Olha só. Vem daqui até aqui. As extremidades estão em cima da circunferência. Verdadeiro.
pode ser chamado de comprimento da circunferência. Falso. Falso. Prestem Acertei. atenção aí, ó. Comprimento da circunferência é essa linha azul que delimita aqui, ó. Tá bom? Eu comentei na aula passada com vocês, na hora que eu estava explicando, eu falei, se vocês colocarem um barbante em cima dessa linha aqui, tem o áudio de alguém aí aberto, galera. Se colocar um barbante em cima dessa circunferência e esticar e medir, isso é o comprimento da circunferência, tá bom? E agora, a 11, que aqui não dá para mim ler. Calcule o perímetro do triângulo formado pelas circunferências tangentes. Galera, essa palavrinha tangente significa toca-se em um único ponto, tá bom? Toda vez que verem a palavra tangencial... Oi. Posso falar 11? Pode. Eu também queria falar. Deixa eu só ler e comentar e eu deixo você explicar como que você fez, tá bom? Qual que é a 10, então, prof? A 10 é a D. Eu também quero, professor. Depois deixa eu também explicar como que eu fiz. Deixa. Vamos lá, então. Ó, deixa eu só continuar a ler aqui. Professor, era para fazer até que página mesmo? Era até o exercício 11, só até esse exercício aí mesmo. Ah, tá, que bom, porque eu não fiz os outros. Não, os outros não era. Pera aí um pouquinho, vamos lá, só para mim. Sabendo que todas elas possuem um raio igual a 5. Quem foi que tinha me pedido? Foi o Rafael que pediu para falar? Eu mesmo. Fala, Rafael. Eu então. pedi. Só o Rafael falando. Então, né? eu fiz assim, ó. A cada círculo, a junção, né, tinha mais ou menos 10 pontos, 5 em cada círculo, na metade. Daí tinha 2 5 em cada parte do triângulo até o ponto. Daí foi 5, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 assim, e assim, em todas as partes do círculo. Daí vai dar 20 nas 3 partes. Daí você soma os 3 20 que vai dar 60. Certinho, Ô, Rafael. professor. Pode Ô, falar, professor. Bia. Fala. Tem um jeito mais fácil que eu fiz. Como Ó, que eu você fiz fez? assim. Pode falar. Se cada parte é 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, é 30 cada parte. Ou é 20 cada parte. Isso. Daí, ó, o lado 1 mais lado 2 mais lado 3, que é igual a 20 mais 20 mais 20 mais 20, que é igual a 60. Certinho, Ari. Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz diferente, professor. Eu fiz diferente. Fala, é o João, né, que tá falando? Sim. Pode falar, João. E cada raio possui 5 centímetros. Então, eu contei quantos raios tinham e deu 12. Então, eu fiz 12 vezes 5 e deu 60. Está certo? Tá certo. Olha só, então. Tá ótimo, meninos. Olha aqui. Isso aqui é o raio, falou que vale 5. Ó, aqui também é um raio, 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 aqui também é um raio. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 raios que eu marquei. Porém, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 que eu não marquei. 6 vezes 5 é 30. Só os 6 que eu contei. Porém, eu só contei metade dos raios. Multiplica por 2, 60. Todos que comentaram estão certos. Poderia... A galera que tem mais dificuldade, que não quiser vir deduzindo tudo de uma vez, pode fazer passo a passo, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Desde que você saiba que cada pedacinho desse é um raio da circunferência. E segundo o exercício, valia 5. Tá bom? Então, vamos lá. 60, então, ficou a 11, tá? Na página 219, abra um pouquinho aí para mim, eu vou fazer a questão invertida com vocês. Página Professor. 219. Pode falar. No final da aula, o senhor vai fazer a chamada? Resposta da 11. Resposta da 11, 60. Vou fazer a chamada no final da aula. Pro, qual que é a resposta da 10? A 10, letra D. Vamos lá. Abriram na página 219 a questão invertida? Sim, professor. Então, vamos lá. Cria uma questão em que a resposta correta seja círculo
O enunciado dessa questão deve conter as palavras interior, circunferência e região. E aí? Quem pode criar para mim? Lê de novo. Eu. Quem falou eu? Deixa eu ver aqui. Ian. Ian, Qual vai, é o Ian. nome qual é o nome da circunferência cuja região interior esteja preenchida? Quase. Tira a circunferência. Pode colocar assim. Qual é o nome da figura, aí tá certo, composta pela circunferência e o seu interior, certo? Pela região da circunferência e o seu interior. Só não pode falar circunferência primeiro, ó. Olha lá, ó. Professor, repete a frase. Vou repetir aqui, ó, tá aí no computador. Qual é o nome da região formada pela circunferência e pelo seu interior? Olha lá. Certo? Essa é a pergunta, professor? Essa é a pergunta. A questão invertida, normal, eu não vi quem foi, mas questão invertida é sempre assim, ó. Vem os dados e vem a resposta. E você elabora para fazer uma pergunta para chegar nessa resposta. Tanto que ele falou, cria uma questão que a resposta correta seja círculo. Professor, Pode falar. tá certo se eu coloquei bem assim. Como se chama a circunferência que apresenta a região interior preenchida? Ó, como se chama, qual é o nome? Coloca o nome da figura quando eu tenho a circunferência e o seu interior preenchido. Tá bom? Porque senão vai parecer, o jeito que você falou igual alguém tinha falado antes também. Senão fica parecendo que círculo é um tipo de circunferência. E não é. Circunferência é só a linha, círculo é a linha e a parte interna. Tá bom? Só colocar em vez de circunferência. Okay. Colocaram aí, galera? Sim. Agora é o desafio. Deixa eu minimizar aqui, senão eu não consigo ler. Aí. Quando duas ou mais... Página 221 agora, tá? Esse é mais fácil do que o exercício que o Rafael comentou com a gente, o 11. Que o Rafael e o Rian e o João Vitor responderam pra gente. Quando duas ou mais circunferências estão lado a lado, encostando uma na outra em apenas um ponto, dizemos que elas são circunferências tangentes. Então, galera, isso aí vocês acham que não vão saber, porque fica a galera mais antiga. Fala assim, quando está tendo um debate, fala, vou sair pela tangente. É sair do assunto tocando o mínimo possível, em um ponto. Então, na geometria, quando a gente usar a palavra tangente, nós estamos falando que toca em um único ponto. Nossa, a rua em que a Amanda mora é tangencial à praça. Quer dizer que a rua da Amanda toca em um lado só, em um ponto só da praça. Tá bom? Então, vamos lá. Observe a circunferência a seguir. Cada uma delas tem raio de 10 centímetros. E perceba que a distância entre seus centros será de 20 centímetros. 10 mais 10. Ou seja, ele acabou resolvendo ainda para vocês a grande parte. Sendo assim, calcule o perímetro do triângulo, que tem como vértice os centros das circunferências a seguir, sabendo que cada circunferência tem o raio de 10 centímetros. Agora, sem ser os 3 alunos que responderam, que é o Rafael, o Ari e o João Vitor, eu quero outro aluno para me falar a resposta desse desafio. Eu. Foi o Ian? Pode falar, Ian. É o perímetro, né? Isso, do triângulo. Do triângulo? O perímetro do triângulo é igual a 60 centímetros. Ele tá certo, galera? Sim. Sim, ele tá certo. Professor, por que ele tá certo? Olha só. Eu vou só passar o cursor do mouse aqui, ó. O raio dela é 10. Aí aqui ele já falou que a junção de 2 raios vai dar 20. Então, cada lado vale 20. 20 mais 20, 40. Mais 20, 60. Muito bom. Certo? Agora vamos fazer... Não é para sair que nós vamos fazer juntos, tá? Qualquer coisa eu vou fazendo chamada. Deixa eu ver o tempo. Ah, não. Falta 5 minutos. Mas podem ir resolvendo do 1 até o 10, tá? Deixa eu interromper a apresentação aqui que eu vou fazer a chamada. Professora, aí qual que vai ser a tarefa? Não, olha só. Espera aí. Olha aqui, olha no computador aí. Vocês vão fazer agora as atividades. Como eu vou fazer chamada, eu vou querer que vocês podem ficar fazendo atividade comigo. Se vocês terminarem, não vai ter tarefa.
Mas se vocês Professor, não terminarem, vai ficar de tarefa. Página 224. Ô, professor, Oi. se for enviar no Slamming, Não vai precisar enviar esse no Sysflaming, tá bom? professor, como assim a 7? A 7 está falando um monte de negócio, de sete? R, essas coisas. Uhum. R1 significa raio da circunferência 1. R2 significa raio da circunferência 2. E R3 significa raio da circunferência 3. Vocês vão achar um jeito de resolver isso. Obrigado, professor. Deixa eu interromper a gravação e a gente vai resolvendo os exercícios. E aí eu vou fazendo a chamada. Podem ir resolvendo do 1 até o 10 junto comigo, que eu ainda vou fazer a chamada, tá bom? Prof, multa todo mundo. Eu vou multar todo mundo, exatamente.